Olha, a decisão do tribunal para nós foi muito importante. A empresa foi condenada, foi declarada abusiva a ação que ela praticou contra os trabalhadores. No entanto, ainda não contemplou aquilo que nós queríamos. A resultante prática disso foi muito pequena. Os trabalhadores não foram reintegrados. E a própria alegação do tribunal é emblemática da situação que o país vive. O tribunal diz que foi abusiva, é na verdade um crime que foi praticado pela empresa. No entanto, ele não pode mandar reintegrar os trabalhadores porque não há uma lei que determine nesse sentido. Então nós vamos partir disso que nós conquistamos aqui, a condenação da empresa, e vamos continuar nessa luta. Acho que nós temos que avaliar aqui também a questão política. Nós ganhamos aqui politicamente. Trouxemos à tona a discussão da Convenção 58, da proteção ao trabalho, da negociação coletiva. Isso a empresa foi condenada, tem que ficar claro isso também. O que nós vamos questionar é a questão econômica. Nós estamos achando que na questão econômica os juízes foram muito econômicos. Foi muito murrinho, como diria lá no interior do Paraná, né? Ou seja, foram muito miseráveis, foi muito pouco o que eles ofereceram aos trabalhadores. Nós estamos avaliando que, no geral, na política para os trabalhadores brasileiros, foi muito positiva a decisão do tribunal, muito positiva em todos os discursos, em todas as falas dos desembargadores. Mas na questão econômica ficou muito aquém do que nós imaginávamos. Na prática, o tribunal aceitou a proposta da empresa, de R$7.000. Nenhuma proposta, um pouquinho a mais, foi concedida, que foi a proposta do relator. Então nós achamos que nessa questão foi ruim, e nós estamos discutindo de recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho com relação à readmissão dos trabalhadores. Por maioria, foi declarada a inexistência de garantia de emprego ou de estabilidade que justifique a reintegração, ressalvados os casos de estabilidade provisória previstos em lei ou normas coletivas que poderão ser objeto de dissídios individuais. Também, por maioria, foi declarado o direito de cada empregado demitido receba uma indenização adicional, uma compensação financeira, no importe de 2 valores correspondente a um mês de aviso prévio, limitado a R$7.000. Isso. Também, por unânime maioria, foi declarado o direito à assistência médica familiar por 12 meses, tendo por termo inicial 13 de março de 2009. Então, 12 meses, termo inicial 13 de março de 2009. Também, por maioria, foi declarada a eficácia da liminar concedida até 13 de março de 2009, com todos os seus efeitos jurídicos. Por maioria também foi declarado que no caso de reativação dos postos de trabalho, de acordo com as necessidades da empresa, preferência na seleção dos empregados despedidos que se apresentem e preencham as qualificações exigidas pelos cargos disponíveis, mantidas durante 2 anos, exatamente nos termos propostos pelas suscitadas. Portanto, a compensação para os trabalhadores frente ao ato abusivo da empresa foi uma compensação financeira de além da indenização normal que a legislação já prevê e aquilo que a Convenção Coletiva da categoria prevê, né, que é aviso prévio, fundo de garantia, 40% sobre o fundo de garantia, aquele aviso prévio, aquela indenização proporcional ao número de anos de casa, que consta da Convenção Coletiva, que vocês já têm conhecimento, seria pago mais 2 salários, no limite de R$7.000 para cada um dos trabalhadores demitidos. E seria mantido também a assistência médica, conforme a empresa já havia se comprometido, inclusive, a manter por 1 ano. Qual é a nossa avaliação, companheiros e companheiras que estão aqui? Todos nós viemos para cá, evidentemente, imbuídos daquele que é o nosso objetivo, era o nosso objetivo e continua sendo o nosso objetivo, que é de reintegrar todos os trabalhadores, ainda mais agora que o tribunal diz que aquilo que a empresa fez é abusivo, é uma afronta para com o direito do país e para com os trabalhadores. No entanto, nesse sentido, é muito importante a decisão que o tribunal tomou e dizer que as empresas não podem demitir indiscriminadamente os trabalhadores, ainda mais demissões em massa, sem avisar com antecedência o sindicato e sem negociar com o sindicato alternativas que tentem evitar as demissões. Por que isso é uma vitória importante? Porque se nós conseguirmos
generalizar essa regra para o país, a gente acaba com essa farra que é as demissões aqui no Brasil. É muito barato demitir um trabalhador e é por isso que as empresas agem com a prepotência que agem hoje. Nesse sentido, nós queremos inclusive estender esse entendimento aqui do tribunal para todo o país, para que daqui para diante todos os trabalhadores brasileiros possam ter algum nível de proteção contra a demissão arbitrária, contra a demissão imotivada. Vocês sabem que já chegou a haver a vigência aqui no Brasil da Convenção 158, ainda na época do Itamar Franco, depois foi denunciada e desde então não há proteção contra a demissão imotivada no Brasil. Nós estamos começando aqui com esse julgamento, recolocar esse debate e estabelecer um patamar de proteção contra as demissões imotivadas. Nesse sentido é uma vitória importante da nossa luta até agora. Agora, não há nenhuma dúvida de que a compensação por essa condenação que a empresa sofreu é uma coisa completamente desproporcional. Paulinho dizia lá em cima, o tribunal foi murrinha. É absolutamente irrelevante a condenação que a empresa sofreu aqui. 2 salários a mais para um crime do tamanho que ela praticou contra mais de 4 mil famílias é uma coisa que é inaceitável. Nós não podemos dizer que é razoável. É uma compensação, mas é muito pequena, frente inclusive àquilo que os próprios desembargadores disseram aqui no julgamento hoje. Por essa razão, a nossa decisão, vamos discutir direito com os advogados, vamos definir direito na direção do sindicato, vamos fazer assembleia com vocês para definir coletivamente quais são os próximos passos, mas de antemão a nossa decisão é dar continuidade à nossa luta. Na mobilização de rua, nós temos alertado vocês que nós não podemos depender só dos tribunais, nós não podemos depender só das autoridades. Se nós mobilizarmos, juntarmos nossas forças, colocarmos o povo na rua, nós vamos ter mais força para mudar esse quadro. Dia 30 agora de março, vamos fazer protesto no país inteiro contra as demissões, para cobrar do governo uma lei que proíba as demissões, para cobrar no Congresso Nacional a proteção contra a demissão imotivada, essa lei que os desembargadores falaram aqui hoje que falta. Então dia 30 de março é um dia muito importante para todos nós, mas vamos também, se necessário, nós vamos analisar com os advogados, recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, não só para generalizar essa condenação que a Embraer sofreu, para estabelecer isso como norma para todo o país, mas para também tentar fazer com que no Tribunal Superior nós possamos rever as demissões, reintegrar os companheiros, porque essa é a nossa luta. E vamos, por outro lado, cobrar do Congresso Nacional e do Governo Federal que dê resposta a essa necessidade concreta. Não pode ser que a gente escute de desembargadores do Tribunal de Justiça que está sendo cometida uma injustiça contra 4.200 trabalhadores, mas eles mesmos digam que não podem fazer nada porque não tem uma lei. E por que não tem essa lei? Faz 20 anos que a Constituição existe e proíbe a demissão imotivada. Por que não foi regulamentada até hoje? Então nós temos que ir lá em Brasília, vamos lá semana que vem, cobrar mais uma vez do Lula um projeto de lei com regime de urgência urgentíssima para proibir a demissão imotivada. Vamos cobrar no Congresso Nacional, está aqui o Paulinho que é deputado, vai ter que ajudar nisso lá, seguramente vai estar ajudando nisso lá. Cobrar dos deputados que façam a sua parte, que regulamente a Constituição, que estabeleça uma lei que proíba demissões dessa natureza que ocorreu aqui. Para tudo isso, é muito importante a firmeza e a participação de todos vocês. Eu sei que aqui tem muito companheiro, muita companheira que está profundamente decepcionado com o resultado aqui do julgamento. E é justo que seja. Nós viemos para cá pedir justiça. E só houve meia justiça, que foi a condenação da empresa. Faltou outra metade, que é a reparação do crime que ela cometeu contra os trabalhadores. E meia justiça é uma injustiça. Então nós temos que seguir lutando para repará-la de forma plena. Mas é assim mesmo, companheirada. É com luta, é com sacrifício que a gente muda esse país. Hoje a gente mudou um pouquinho com essa condenação que nós vamos usar para impedir outras empresas de fazer o que a Embraer fez. Mas ainda é pouco. Nós precisamos de muito mais. Por isso, vamos à luta.